Boa tarde, meus alunos. Bom estar com vocês. Hoje eu gostaria de discutir com vocês sobre o tema Para Viver Bem. Está no livro didático, volume 1, páginas 19 e 20. Bens. Todo mundo deseja ter uma vida boa, viver bem. Só que para viver bem, as pessoas necessitam normalmente de uma certa quantidade de bens. E esses bens, eles vão normalmente variar de pessoa para pessoa. As pessoas vão classificar eles de acordo com as suas necessidades e com o seu interesse. Cada pessoa vai achar que um bem é mais importante do que outro bem. Pensando sobre isso, será que existe um bem que todas as pessoas desejam? Será que existe algo em que é desejo de todo mundo de igual forma? Nós utilizamos a palavra bem para definir várias coisas diferentes. Por exemplo, a gente utiliza para definir as questões do amor, as questões de bens de propriedade mesmo física, as questões de situações que a gente vive. Então o bem ele serve para classificar várias coisas diferentes dentro da nossa vida. Agora, pensando nessa questão de classificação de bens, qual poderia ser o maior bem? Qual seria o maior bem para a vida das pessoas? Pergunta difícil, né? Essa pergunta além de ser difícil, ela não é uma pergunta recente. Ela já vem se discutida e pensada há centenas de anos. Aristóteles mesmo já pensou sobre essa questão do bem. Ele fala que para as pessoas elas buscam, e isso é verdade, elas buscam os bens porque esses bens eles trazem para elas uma certa felicidade. A pessoa que busca crescer intelectualmente, estudando, esse estudo vai fazer um bem para ela e esse bem vai trazer para ela uma felicidade. Uma pessoa que deseja se casar, por exemplo, ela entende que esse casamento para ela vai trazer para ela uma certa felicidade. Uma pessoa que deseja viajar, ela deseja esse bem para a vida dela, essa viagem seria um bem que traria para ela essa certa felicidade, né? Só que o Aristóteles diz que esse bem que a gente adquire normalmente traz felicidade. Mas só que a própria felicidade, ela não é utilizada, que também é um bem, ela não é utilizada para trazer mais felicidade. Então ele diz que essa felicidade, que não é utilizada para trazer outra felicidade, na verdade, seria a maior felicidade, ou a felicidade verdadeira, que ele chama essa felicidade de sumo bem, o maior de todos os bens. E ele diz que para ser feliz, nós temos que praticar. Ou para ter uma vida boa, para viver bem, a gente tem que procurar esse sumo bem, essa vida, essa felicidade verdadeira. E para encontrar essa felicidade verdadeira, ele aponta 3 critérios que a gente teria que olhar na nossa vida para ver se a gente pratica. Preste atenção para ver se você está praticando esses 3 critérios na sua vida. O primeiro deles, o exercício da racionalidade pelo desenvolvimento do pensar. Aristóteles diz que para a gente adquirir a felicidade verdadeira, o sumo bem, a gente tem que aprender a pensar, a racionalizar, a pensar nas coisas que estão ao nosso redor, a pensar naquilo que a gente faz, a pensar nas nossas atitudes, a pensar no trajeto da nossa vida, o que a gente tem feito para alcançar essa felicidade. Então, o primeiro critério para que a gente alcance o sumo bem, segundo Aristóteles, é o exercício da racionalidade. O segundo, o hábito da temperança, ou seja, a moderação nos sentimentos e nas atitudes. Nós já vimos anteriormente uma aula sobre temperança. A temperança é o meio termo. Segundo o próprio Aristóteles, a temperança é quando a gente não peca nem pelo excesso e nem pela falta. É quando a gente é moderado nas coisas que a gente faz. Então, se a gente pratica o hábito da temperança na nossa vida, nós estamos dando um passo largo a caminho da felicidade. E o terceiro item que ele nos orienta é a convivência amigável com outras pessoas. Convivência amigável com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho praticado isso, eu tenho procurado me conviver melhor com as pessoas que estão ao meu redor, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, com os colegas de escola. Como é com as pessoas que eu convivo na internet, como é a minha convivência com as pessoas. Onde eu estou, eu trago amizade, eu trago alegria, trago felicidade, ou onde eu estou normalmente eu trago confusão, briga, eu às vezes me entristeço, ou às vezes os locais não me fazem felizes porque eu não me dou bem com as pessoas que estão ao meu redor.
Então, Aristóteles diz que para que a gente alcance esse sumo bem, nós temos que prestar atenção nesses 3 critérios. Primeiro, exercício da racionalidade pelo desenvolvimento do pensar. Segundo, o hábito da temperança, ou seja, a moderação nos sentimentos e nas atitudes. E terceiro, a convivência amigável com as outras pessoas. Então pense um pouco sobre essas questões, para que, se você deseja mesmo alcançar essa felicidade, esse sumo bem falado por Aristóteles, para ter uma vida boa, para ter uma vida, para viver bem, pratique esses 3 itens aí. Pense neles e passe a praticar na sua vida. Tudo bem? As atividades que vêm logo a seguir têm a ver com esse tema que eu discuti com vocês agora. Era para vocês terem feito, mas se você não fez, então faça dentro dessa discussão aqui do viver bem. Na página 19 mesmo tem uma questão, a número 1, que é para você refletir sobre o significado de viver bem e comece pensando nas condições que favorecem ou impedem as pessoas de viver assim. Então, escreva 5 coisas que você julga necessário para viver bem. Então, você vai pensar sobre viver bem, vai escrever para mim aqui 5 coisas que você acha necessário para viver bem. Tudo bem? Pode ser qualquer tipo de coisa. Como eu disse antes, viver bem, o bem na nossa vida está ligado a várias áreas. Área sentimental, área física, bens materiais. Pode escrever qualquer coisa. 5 coisas que você acha que é importante, necessário, essencial para uma pessoa viver bem. Tudo bem? Na número 2, dessas questões que você escreveu, presta atenção. Observe os itens registrados na atividade 1 e sublinhe os que não correspondem a bens materiais. Então, você escreveu 5. Você vai sublinhar para mim desses 5 só os que não correspondem a bens materiais. Tá joia? E na terceira, você vai conversar, no caso aqui era para conversar com um colega, mas como a gente tem feito em casa, você vai conversar com alguém na sua casa a respeito do assunto e depois registra a conclusão que você tirou ao fazer, ao pensar nessa atividade toda, ao ler o texto e ao pensar nessas 2 atividades que você fez anteriormente. Aí. Registre para mim, fazendo favor. Tá joia? Agora vira aí para a página 20. Na página 20 nós temos a hora de filosofar, que é aquele momento que a gente faria na sala com a discussão daquelas várias perguntas. Como não tem como discutir na sala, eu vou conversar com você aqui. Se você puder falar com alguém na sua casa, seria bom, tá? Preste atenção, número 1, número 1, a hora de filosofar, página 20. Para ampliar sua reflexão, discuta as perguntas a seguir com os colegas, no caso aí com alguém na sua casa. A diferença entre viver e viver bem? São 2 expressões, viver e viver bem. A diferença entre eles? Segundo, existe algo ou alguém que nos orienta para viver bem? Então, existe alguém na sua vida ou algo que te orienta a viver bem? Terceiro, existem critérios para se julgar o que é viver bem? Né? Aristóteles deu alguns critérios ali para a felicidade, mas existem outros critérios que podem te ajudar a julgar o que é viver bem? Anota aí para mim. Próxima. Todos sabem o que é viver bem? As pessoas, nós, você, eu, as pessoas que estão ao nosso redor, eles sabem o que é viver bem? Próxima. Podemos confundir viver bem com viver mal? Tem gente que acha que ele está vivendo bem, tendo um estilo de vida agora, que ele acha que é viver bem, mas na verdade está fazendo mal para a vida dele. E isso, mais para frente, ele vai depois descobrir que não foi muito bom aquilo que ele fez anteriormente. Próxima. Todos podem escolher viver bem? Todos podem fazer essa escolha? Mesmo pessoas que têm uma situação difícil, que talvez aos nossos olhos a vida dela não é boa, mas ela pode escolher viver bem, mesmo não tendo condição igual a gente acha que ela deveria ter? Muitas vezes a gente acha que viver bem é ter condição financeira, ter uma vida abastada, ter uma casa boa. Às vezes a gente vê pessoas que não vivem têm uma vida boa igual a gente acha que ela deveria ter, e entende que a vida dela não é tão boa assim. Mas será que ela, mesmo na casinha pequena, numa vida assim, com pouca coisa, ela pode escolher viver bem? Próximo aqui. Pode acontecer de alguém fazer mal a fim de conseguir viver bem? Pode. Você acha? Tem pessoas que podem fazer um mal para os outros a fim dela viver bem? E eu até desdobro essa pergunta. Uma pessoa que faz mal para alguém a fim de viver bem, será que ela consegue de fato viver bem? Será que ela consegue, a consciência dela consegue ser livre para ela viver bem? Uma pessoa saudável, que não seja doente? Né? Quando eu falo doente, porque tem pessoas que têm problemas
psicológicos, psicopatas ou sociopatas. E eles têm o estilo de vida deles. Uma pessoa normal, que não seja psicopata nem sociopata, ele consegue fazer o mal para alguém e viver bem? Próxima. Alguém pode viver bem e não ser feliz? Você acha? Ou a felicidade, ou viver bem está diretamente ligado à felicidade, igual Aristóteles diz? Tem como a gente olhar para uma pessoa que fala assim, olha, ela diz que não tem aquela vida boa, aquela casona, os pais todos ao redor dela, os irmãos, todo mundo trata ela bem, e ela é triste, ela é infeliz. Pode acontecer isso? O significado de viver bem pode mudar? Por quê? Pode mudar de pessoa para pessoa? O que é viver bem? Se pode, por quê? Se não pode, por quê também? Para viver bem, é preciso ser uma pessoa do bem? Você acha? Um bandido, ele consegue viver bem? Ou ela precisa necessariamente ser uma pessoa do bem para viver bem? Na número 2, você vai escolher das perguntas que a gente fez aqui discutidas, uma delas, e escrever aqui na linha de baixo, aqui onde está escrito perguntas. E depois você vai responder essa pergunta para mim, de forma escrita. Tá bom? Então essa era a discussão que a gente tinha para hoje, sobre viver bem. Espero que a gente tenha pensado e refletido sobre isso, e que a gente consiga aplicar isso na nossa vida. Porque afinal de contas, quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer viver bem? Eu quero. Eu tenho certeza que vocês querem também. Um abraço a todos, fique com Deus, até mais.